com Josué, gente. Si menor. Bem com Josué? Não era dó? Voltou meio. Si. Ei, e precisa de mais uma. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Eu louvo. Não é difícil, é fácil. Mas é que tem muita nota, né? Muito acorde. Eu louvarei. É porque ela muda muito rapidinho os acordes, né? Qual que é essa? É a mesma? E agora, galera? E me chamaste pelo nome. Mas eu acho que não é original, não. O original é Amigas Sirenes. Não era dó, não era? Sei lá. Nada a ver, nunca mudou. Não, a gente daí não sobe, né? Me chamaste pelo nome. Vocês vão me ajudar a cantar, né? Me provaste amor eterno. As batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar. Teu coração, um pedaço Essa é do minha. céu, selo do Espírito que rasgou o véu. Sem subir, tá? Aleluia. Glória a Deus. Fabrício. Graça e paz, irmãos. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui para engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu quero deixar um versículo bíblico que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 55 e o versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto.
Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar este culto cantando ao Senhor um louvor que diz que nós o buscamos e que nós queremos ver a face dele. E que essa seja uma canção verdadeira, que seja uma oração verdadeira do íntimo do nosso ser, que nós venhamos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, por esta oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para junto louvarmos o nome do nosso Deus. Aprove a Deus nos conceder esta oportunidade de podermos cultuar ao Senhor. Estamos aqui na sede da Igreja Batista Nacional da linda cidade de Nobres para adorarmos ao Senhor. No momento estamos com as portas fechadas, mas logo logo serão abertas no nome de Jesus, para junto nós adorarmos ao Senhor. Quero nesta noite ler uma palavra que se encontra no livro de Mateus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 15. Livro de Mateus, no capítulo 15, e no versículo 21 a seguir. Glória a Deus. Diz-nos
o texto. E partiu dali, foi para uma terra, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas regiões, clamava, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando aos pés dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, dizendo: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aleluia. E ele, porém, respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ele respondeu, dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor por esta palavra, e logo mais estaremos fazendo menção desta palavra que o Senhor Deus colocou em meu coração, cujo tema diz: os 3 passos da vitória. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Eterno Deus e magnífico Pai, nós te louvamos por todas as coisas, pela oportunidade que o Senhor nos concede, pelo privilégio de estarmos aqui. Queremos agora, ó Deus, pedir ao Senhor que abençoe cada ouvinte, cada pessoa que nos acompanha, que o Senhor possa abençoar aonde quer que esteja, que o Senhor dê vitória, que o Senhor dê graça, que o Senhor ajude os teus filhos, Pai amado, que o Senhor nos dê também entendimento, para que nós possamos falar do teu amor, falar da tua grandeza, para a glória do teu nome santo. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar ouvindo o ministério do louvor, estará adorando a Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmãos, se você quiser, você tem a liberdade de ficar em pé aí na sala da sua casa, no quarto, não sei onde que você está. Mas eu convido você a se colocar em pé diante do nosso Deus, porque eu creio que nós fazemos parte de um grande exército que o Senhor tem levantado na face da terra. E que nós venhamos lutar as nossas batalhas e as nossas guerras de maneira correta, adorando ao Senhor, porque enquanto nós o adoramos, enquanto nós o louvamos, Ele peleja por nós, amém? Glória a Deus.
chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Aleluia! Elas vão ter que cair no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Senhor, quando nós ainda éramos uma substância informe, Ele nos viu dentro do ventre da nossa mãe. E todos os nossos dias estão escritos no livro dele. E esse louvor que nós vamos ministrar ao Senhor agora, Ele diz que o Senhor nos chamou pelo nome e nos provou amor eterno. Como Ele provou amor eterno? Se entregando por nós na cruz do Calvário. E o refrão dele diz que o Senhor está à porta e Ele pede para que nós o deixemos entrar, porque Ele quer cear conosco. E muitas vezes na nossa vida nós achamos que o Senhor está no nosso coração, mas na verdade Ele está batendo a porta querendo entrar. Que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que os nossos corações estejam abertos para que essa gloriosa presença venha inundar o nosso ser e transformar a nossa vida e transformar tudo que está ao nosso redor. Porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Obrigada, Jesus. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei. Aleluia. E jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta, deixa-me entrar, cear contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, selo do Espírito que rasgou o véu. Me chamaste pelo nome, me provaste amor eterno. As batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te
contigo e sempre aí ficar no teu coração. Pedaço do céu, selo do Espírito que rasga o véu. Estou à porta, deixa ele entrar, cear contigo e sempre aí ficar teu coração. Pedaço do céu, selo do Espírito que rasga o Aleluia! Foi o grito que ele deu lá na cruz. Está consumado. É que rasgou o véu. Aquilo que nos separava do Senhor foi rasgado de alto a baixo. O sangue do Senhor Jesus, ele nos abriu um novo e vivo caminho, o qual nós podemos entrar e ter acesso ao Pai. Aleluia! Abra o seu coração e deixa o Senhor Jesus entrar, pois que ele quer cear contigo. Ele quer cear contigo. Ele quer fazer morada em ti. Ele quer te limpar, ele quer te lavar, te libertar dos seus vícios, dos pecados que te entrelaçam e te levam para longe do Senhor. Deixa ele entrar, ele quer cear. Não deixe o Senhor de fora da sua vida, que nós não venhamos deixar o Senhor de fora da nossa vida, porque nós sabemos que um dia ele nos transportou, ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, com o intuito que nós proclamemos as virtudes deste Deus maravilhoso, que transformou as nossas vidas e limpa as nossas vestes. Jesus, seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Só em Jesus a salvação, não há outro meio não. Ele é o caminho que nos leva ao Pai novamente, que nos faz retornar ao nosso Criador e restaura a nossa vida, para que nós possamos viver abundantemente na presença do nosso Pai. Aleluia! Glória a Deus! Só o Senhor é Deus e além dele não há outro. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus sempre está às portas, né? Querendo entrar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então falar um pouco da palavra de Deus nesta noite. Palavra esta que alimenta a nossa alma, que renova a nossa esperança. A palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Porque o Senhor Jesus, ele nos deu esta ordem no livro de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15. O Senhor Jesus, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, porque o mundo precisa de Deus. Nós precisamos de Deus. Todo ser humano, ele foi criado com um propósito de adorar a Deus. E a palavra de Deus, ela
precisa também ser ouvida. A Bíblia é um livro que está acima de todos os livros, porque ela fala-nos do passado, ela fala-nos do presente e também fala-nos do futuro. E por esta razão, ela é sobre todos os livros. A Bíblia está acima de todos os livros. Foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Para os que crêem, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E é justamente do ouvir, ou através do ouvir a palavra de Deus, é que nós passamos a crer nele, passamos a ter fé. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E agora, eu pergunto, como ouvirão se ninguém pregar? E como pregarão se ninguém for enviado? Mas o Senhor Jesus, Ele já nos enviou. Como eu disse em Marcos 16 e 15, Ele já diz, ide, pregai o Evangelho. E Ele estava falando para aqueles que o têm como único e suficiente Salvador, como nós que estamos aqui nesta noite. Estamos simplesmente obedecendo a ordem do nosso Senhor. E a palavra de Deus, ela não deve ser somente pregada e ouvida, mas ela também tem que ser lida. Apocalipse no capítulo 1 e no versículo 3, diz que é bem-aventurado aqueles que lêem. Já o salmista, ele também diz que é bem-aventurados que meditam na palavra do Senhor, de dia e de noite, e tem nela o seu prazer. E por esta razão, nós estamos aqui, para vos falar um pouco da palavra de Deus. Mas o interessante é que a palavra de Deus, ela não deve ser somente pregada, ouvida, lida, ela também tem que ser guardada. Salmos 119, no versículo 11, ele diz, guardei a tua palavra no meu coração. Então, nós temos que guardar esta palavra. Mas, ela também precisa ser obedecida. 1 Samuel, no capítulo 15, e no versículo 22, ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, nós estamos aqui nesta noite, obedecendo ao nosso Senhor, falando do seu amor. Aleluia, glória a Deus. Sou grato ao Senhor por tudo e por todas as coisas. Pois bem, o texto que nós lemos nesta noite, a qual se encontra no livro de Mateus, no capítulo 15, e no versículo 21 a seguir, conta-nos a história de uma mulher cananeia, que viveu na época em que o Senhor Jesus estava andando sobre a face da terra. E o interessante é que a situação desta mulher era um pouco complicada, porque se nós olharmos o texto e formos tentar entender como estava a situação desta mulher,
nós vamos compreender que o estado dela era difícil. Porque a Bíblia diz que ela tinha uma filha. E esta filha, segundo a Bíblia, estava terrivelmente endemoniada. Não era uma situação simples, era uma situação difícil. Porque nos casos de pessoas endemoniadas, na época de Jesus, os casos mais críticos, os endemoniados, eles teriam que ser amarrados. Porque a história diz que se eles não fossem amarrados, eles tiravam a própria vida. E a situação da filha desta mulher era esta. Pois a situação dela era terrível. E nós sabemos que também, segundo a história, além dos endemoniados, que eram mesmo possessos, eles tinham que ser amarrados e tinham que ser isolados também. Por quê? Eles gritavam o dia todo e a noite toda. Agora imagina a situação desta mãe, vendo a sua filha nestas condições. Ela não tinha paz, ela não tinha sossego, ela não tinha descanso. Porque a mãe, toda mãe, ela nunca se alegra com o sofrimento dos filhos. E esta mãe não tinha como resolver o problema da sua filha com dinheiro. O dinheiro, por mais que ela tivesse, ele não podia resolver a sua situação. E nem também a medicina. Porque se a medicina resolvesse, ela já teria procurado. Mas não tinha como. Então a situação desta mulher era terrível. E em meio ao seu sofrimento, em meio à situação em que ela se encontrava, vendo a sua filha naquele estado terrível, não tem mãe que não chore. Por certo, ela chorava de dia e de noite. E nós sabemos que toda mãe é sentimental. Se o filho machuca, ela corre para ver o que o filho machucou. E agora imagine esta mãe vendo a sua filha numa condição que ela não podia fazer nada. Imagine o sofrimento desta mulher. Mas ela ouviu falar que um certo homem, por nome de Jesus, que operava milagres, estava passando pela sua cidade. E esta mulher então, nasceu em seu coração uma esperança. Porque era só um milagre que podia resolver o seu problema. E ela sabia, porque a fama de Jesus correu por todas aquelas vizinhanças. E ela sabia que Jesus podia operar milagres. E mais do que depressa, ela correu até Jesus. Ela foi aonde Jesus estava. Glória a Deus. Mas se observarmos o texto, nós vamos ver que quando ela chegou aonde Jesus estava, ela deparou-se com
triste realidade. Porque o texto diz que o Senhor Jesus nem falou nada para ela. Jesus nem sequer olhou para ela. Mas ela poderia ter se conformado, porque Jesus não lhe deu atenção, como o texto diz, que ele não lhe respondeu nada. Então ela poderia ter se conformado e ter dito consigo mesmo: eu não mereço ser abençoada por Deus. E ela poderia ter ido embora com o seu problema. Mas a Bíblia vai nos revelar que no final da história desta mulher, ela alcançou a sua vitória. Mas como? Como isso aconteceu? Quais foram os passos que essa mulher deu que lhe garantiu a sua vitória? Porque Jesus já tinha desprezado ela. Ela sabia que o negócio não seria fácil. Mas ela, no final, alcançou a sua vitória. E é isso que nós vamos estar vendo nesse texto. Quais foram os passos que essa mulher tomou para alcançar a sua vitória. Porque realmente ela precisava. A solução do seu problema estava diante dela. Aquele que poderia lhe ajudar estava na sua frente. E não existia nada no mundo que poderia impedir esta mãe de lutar pelo futuro e pelo bem da sua filha. E ela então, mesmo se deparando com aquela realidade, que o Senhor Jesus havia dito, que as bênçãos de Deus não era para ela, era somente para os filhos de Israel. E ela não era israelita. Se nós olharmos o texto, nós vamos descobrir no versículo 23, no finalzinho do versículo 23, lá nós vamos entender que o primeiro passo que esta mãe, que esta mulher deu para alcançar a sua vitória foi a perseverança. O texto diz que o Senhor Jesus continuou andando com seus discípulos. E ela então saiu atrás de Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus continuou andando. E ela continuou indo atrás de Jesus, gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a perseverança desta mulher fez com que Jesus parasse. O Senhor Jesus então parou. E nós vemos na Bíblia que a perseverança é um caminho que muitos homens de Deus usaram para poder alcançar vitória. Por exemplo, a história de Daniel, no capítulo 10, no versículo 1 a seguir, lá conta-nos uma história interessante, que Daniel, ele precisava de uma resposta da parte de Deus. E ele então começou a consagrar, começou a orar. E a Bíblia diz que a resposta não veio no primeiro dia, a resposta não veio no segundo dia, não veio no terceiro dia, mas mesmo assim, ele continuou orando, perseverando.
em oração. E o texto diz que Daniel orou por 21 dias. E a sua resposta chegou. Porque ele perseverou. Ele continuou firme naquilo que ele queria. Outro exemplo lindo é o de Jacó. Gênesis no capítulo 32 e no versículo 22, a história diz que Jacó, ele estava apavorado e perturbado, porque ele tinha que enfrentar o seu irmão. Mas antes dele encontrar-se com o seu irmão, a Bíblia diz que ele estava à beira de um rio, no período da noite, quando de repente apareceu um homem. E Jacó então, sem saber quem era, começou a lutar com aquele homem. E a Bíblia diz que Jacó lutou a noite toda. E ele já estava fraco, ele já estava cansado. Mas quando chegou no amanhecer, Jacó viu que quem estava lutando com ele não era um homem qualquer. Era o anjo do Senhor, que representava o próprio Deus, que estava lutando com ele. E quando o anjo disse para Jacó: deixa-me ir, porque o dia já está amanhecendo. Jacó então agarrou o anjo com todas as suas forças. Imagina como estavam as mãos de Jacó, pois ele lutou a noite toda. Ele deveria estar cansado, ele deveria estar fraco, mas mesmo assim, ele segurou o anjo e disse: eu não te soltarei, enquanto não me abençoares. Ele permaneceu firme e recebeu a sua bênção. Assim também foi a história desta mulher. Ela perseverou firme naquilo que ela queria, que era receber uma bênção de Jesus. Mesmo Jesus não tendo dado ouvido a ela, ela continuou insistindo, perseverando atrás de Jesus. E Jesus então parou. E nós vemos que o segundo passo que esta mulher deu está no versículo 25. Os irmãos, observa-se que em todo momento esta mulher adorou o Senhor Jesus, dizendo: Senhor. O segundo passo que esta mulher deu foi a adoração. Ela adorou ao Senhor em todo momento, mesmo Jesus tendo sido duro com ela. Ela disse: sim, Senhor. Reconhecer que Jesus é Senhor é uma forma de adoração que agrada a Deus, porque Ele é Senhor. A Bíblia diz que Ele é Senhor dos senhores. Não há outro nome dado no céu ou na terra que seja maior do que o nome de Jesus. E se nós olharmos o livro de Daniel, de Isaías, melhor dizendo, no capítulo 6 e no versículo 3, nós vamos ver que os anjos nos céus, eles adoram a Deus de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E esta mulher, ela adorou ao Senhor Jesus, reconhecendo-o como Senhor. E isto
agradou o Senhor Jesus. Ela poderia ter considerado Jesus como qualquer um, porque Jesus não havia lhe dado atenção, mas mesmo assim, ela o adorou. O segundo passo que essa mulher deu foi a adoração. Glória a Deus. Nós vemos outro exemplo semelhante a esse no livro de Lucas, no capítulo 23 e no versículo 42. O texto fala-nos que o Senhor Jesus foi crucificado com 2 ladrões, uma à sua direita e outra à sua esquerda. E os irmãos, observa-se que um dos ladrões que estava crucificado junto com Jesus, naquela situação difícil em que ele estava, ele começou a murmurar de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desça-te dessa cruz, salve-te a ti mesmo e a nós também. Porque a situação que ele estava era difícil. E ele então murmurou contra Jesus. E infelizmente, até hoje, existem pessoas desta natureza, que quando está em meio a dificuldade, quando está em meio a problemas, situações difíceis, começa a dizer: se Deus é bom, por que Ele deixa essas coisas ruins acontecer? Tem outros que diz: se Deus existe, por que Ele não faz nada? Murmuradores sempre existiu. Mas, por outro lado, também sempre existiu pessoas semelhantes ao outro ladrão que estava crucificado junto com Jesus. Ele estava na mesma situação do outro, na mesma condição de sofrimento, de dor, mas mesmo assim ele agiu diferente. A atitude dele foi diferente. Em vez dele murmurar, como o outro fez, ele adorou o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Porque ele adorou o Senhor Jesus, o reconhecendo como Senhor. Que nós também possamos agir da mesma forma nas situações difíceis. Em vez de murmurar, vamos adorar ao Senhor. Vamos dizer que Ele é santo. Vamos dizer que Ele é maravilhoso. Vamos dizer que Ele vive, que Ele reina e que Ele permanece para sempre. Glória a Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus. E o terceiro passo que nós vemos que esta mulher deu está no versículo 28, em que Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. O terceiro passo que essa mulher deu foi a fé. Ela usou a sua fé. Mas o que é fé? Todos nós sabemos que lá em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esta mulher, ela ainda não tinha visto o seu milagre.
ela ainda não tinha visto o Senhor Jesus operar o milagre, mas ela acreditava com toda a convicção de que Jesus podia resolver o seu problema. E isto agradou o Senhor Jesus de uma tal forma que ele mesmo a engrandeceu, dizendo: grande é a tua fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque no mesmo livro dos Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6, diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Para nós aproximarmos de Deus, nós precisamos crer que Ele é poderoso para nos ouvir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar a cada um dos que estão nos acompanhando nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Eu quero neste instante orar, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. E quero também estender o meu agradecimento a todos os que estão conosco aqui nesta noite, o Ministério do Louvor que está aqui. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vou estar orando e logo após o Ministério do Louvor estará louvando para a glória de Deus, encerrando este culto nesta noite no nome de Jesus. Mas você que nos ouviu nesta noite, se quiser ter um encontro com o Senhor Jesus, basta somente aí onde você está levantar as suas mãos e recebê-lo como único, suficiente Salvador. Como já foi cantado nesta noite, Ele está às portas e Ele quer entrar no seu coração, na sua vida, na sua família e fazer de você uma nova criatura para a glória de Deus. Se você quiser aceitar a Jesus, estenda as tuas mãos e o receba nesta noite como seu único e suficiente Salvador. E nós vamos estar orando em nome de Jesus. Pai querido, Deus eterno, nesta noite te agradeço por esta oportunidade e louvo o teu nome santo. Meu Deus, abençoe os teus filhos que nos ouviram nesta noite, que estiveram nos escutando a tua palavra. Que o Senhor possa entrar com providência nas necessidades de cada um. Que o Senhor, meu Deus, usa de misericórdia, de bondade para com todos os teus filhos. Que as mãos do Senhor estejam estendidas para continuar abençoando e dando vitória para a tua igreja, para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Se tem alguém que está te aceitando nesta noite, que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida, para que ele também possa receber as bênçãos do Senhor e continuar na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Seja fortalecida no Senhor. Pela fé foi o universo formado. Pela fé do vazio
levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha, Jesus, que permanecerá. Nosso Redentor vive está, e na terra se levantará. Nossa fé está firmada sobre a rocha que permanecerá. Aleluia! És a rocha, Pai, do qual nós firmamos os nossos pés, Senhor. Tu és, Senhor Jesus, a rocha inabalável. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar. Levantamos nosso olhar a Jesus, o autor da nossa fé. Prosseguimos sem olhar para trás, pra recompensa conquistar em Jesus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. E prosseguimos sem olhar para trás. Irmãos, até o próximo culto, quinta-feira, às 19 horas. Fiquem todos na bênção e na paz do Senhor. Amém? Aleluia. Como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça Assim como a coça anseia por águas,
Jesus. Derrama chuva neste lugar.